Caríssimos irmãos e irmãs, estamos na 4ª semana da Quaresma, tempo de conversão. Vamos rezar juntos com vocês que estão aqui no santuário, junto ao túmulo do servo de Deus, Padre Rois, e pelo Facebook nos acompanhando. Vamos rezar uma dezena do terço da beatificação do Padre Rois, louvando a Deus. Hoje vamos rezar o segundo mistério pela salvação das almas. Vamos incluir em nossas orações as nossas intenções pessoais e particulares, aquelas que estão em nosso coração. Então rezamos pelo sinal da Santa Cruz. Livre-nos, Deus nosso Senhor, de nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Como nosso querido Padre Rois rezava, rezamos o ato de contrição. Senhor, meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por serdes vós quem sois sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, peso-me, Senhor, de todo o meu coração, de vós ter ofendido. Peso-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com auxílio de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais os tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Rezamos a consagração ao Espírito Santo. Ó Espírito Santo, divino Espírito de luz e de amor, eu vos consagro a minha inteligência, o meu coração e a minha vontade, todo o meu ser no tempo e na eternidade. Que a minha inteligência seja sempre dócil às vossas celestes inspirações e ao ensinamento da Santa Igreja Católica, da qual sois guia inefável. Que o meu coração esteja sempre inflamado de amor a Deus e ao próximo. Que a minha vontade seja sempre conforme a vontade divina e que toda a minha vida seja uma imitação fiel da vida e das virtudes de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem com o Pai e convosco sejam dadas honra e glória para sempre. Amém. Rezamos o ato de fé. Eu creio firmemente que há um só Deus em 3 pessoas realmente distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Creio que o Filho de Deus se fez homem, padeceu e morreu na cruz para nos salvar, e que ao 3º dia ressuscitou. Creio tudo o mais que crê e ensina a Santa Igreja Católica, Apostólica Romana, porque Deus, verdade infalível, lhe o revelou. E nessa crença quero viver e morrer. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estamos rezando os mistérios pela beatificação do Padre Rois. Hoje, o segundo, pela salvação das almas. Tu que na tua infinita bondade e misericórdia inspirasses ao teu servo Padre Rois o desejo de te servir,
concede a nós a graça de imitá-lo. Vós que glorificais a quem vos glorifica, glorificai vosso servo Padre Rois. vós que glorificais a quem vos glorifica, Glorificai vosso servo Padre Rois. vós que glorificais a quem vos glorifica, Glorificai vosso servo Padre Rois. vós que glorificais a quem vos glorifica, Glorificai vosso servo Padre Rois. vós que glorificais a quem vos glorifica, Glorificai vosso servo Padre Rois. vós que glorificais a quem vos glorifica, Glorificai vosso servo Padre Rois. vós que glorificais a quem vos glorifica, Glorificai vosso servo Padre Rois. vós que glorificais a quem vos glorifica, Glorificai vosso servo Padre Rois. vós que glorificais a quem vos glorifica, Glorificai vosso servo Padre Rois. vós que glorificais a quem vos glorifica, Glorificai vosso servo Padre Rois. glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Maria, Mãe do Menino Deus, rogai por nós, para que conservemos puro o nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enquanto aguardamos o início da nossa celebração, vamos ouvir um canto bonito com o Pércio, a Lúcia e a Claudete. Podemos cantar? Prezados irmãos e irmãs, sintam-se todos bem-vindos à nossa celebração no Santuário Sagrado Coração de Jesus, junto ao túmulo do servo de Deus, Padre Rois. Saudemos os que rezam conosco por meio da rádio CSFM 87.5 de Canoas e parte de Porto Alegre. Agradecemos e rezamos pelos nossos patrocinadores. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Além destas intenções, em silêncio apresente ao Senhor, por intercessão do Padre Rois, as nossas intenções pessoais, aquelas que estão em nosso coração.
e por aquelas que estão no Facebook pedindo as bênçãos e a proteção de Deus. As comunitárias já foram colocadas na Arca da Vida. E hoje, de modo especial, temos uma missa de 7º dia pela falecida Solange Honorina Machado Severo e falecidos também Inésia Guimarães Paulo. Irmãos e irmãs, a liturgia de hoje convida-nos à descoberta do Deus Pai acolhedor, que ama de forma gratuita, com um amor fiel e eterno, apesar das escolhas erradas e da irresponsabilidade do filho, da filha rebelde. Nosso Deus não mede esforços para conduzir-nos a uma vida de comunhão com Ele. Com muita alegria, nos coloquemos todos de pé, como sinal de disposição para assemelharmos ao nosso Pai e iniciamos o nosso encontro de filhos e filhas acolhedores. A Santa Eucaristia será presidida pelo nosso reitor, Padre Rezende, cantando no livro número 22. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Os caminhos do Senhor são verdade, são amor. Dirigi os passos meus, em vós espero, ó Senhor. Ele guia o bom caminho, quem errou e quer voltar. Ele é bom, fiel e justo, Ele busca e vem salvar. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Viverei com o Senhor, Ele é meu sustento. Eu confio mesmo quando minha dor não mais aguento. Tem valor aos olhos seus, meu sofrer e meu morrer. Libertai o vosso servo e fazei-o reviver. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Amados irmãos e irmãs, boa tarde. Coloquemos-nos na presença do nosso Deus, apresentando a Ele essa semana vivida, essa nossa busca de conversão, de modo especial nesse tempo de Quaresma. Nosso Deus hoje se apresenta como este Pai da parábola do Deus misericordioso, que está sempre à porta, à espera do Filho que retorna. Retornando arrependidos à casa do Pai, iniciemos esse nosso encontro. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho,
Desejo que a graça e a paz de Deus, Pai Criador, o Filho Redentor e o Espírito Santificador esteja com cada um de vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sentindo-nos reunidos no amor do Senhor, olhando para a Santa Cruz, cruz que para nós não significa derrota, mas vitória. Na cruz que o Senhor se entrega em reparação dos nossos pecados. Aqueles que puderem, fiquem de joelhos. Quem não, permaneça de pé, olhando para a cruz e peça perdão ao Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Pai, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que por vosso Filho realizais de modo admirável a reconciliação do gênero humano, concedei ao povo cristão correr ao encontro das festas que se aproximam, cheio de fervor e exultando de fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Livro de Josué. Naqueles dias, o Senhor disse a Josué: Hoje tirei de cima de vós o opróbrio do Egito. Os israelitas ficaram acampados em Gilgal e celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, na planície de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram dos frutos da terra, pães sem fermento e grãos tostados nesse mesmo dia. O maná cessou de cair no dia seguinte, quando comeram dos produtos da terra. Os israelitas não mais tiveram o maná. Naquele ano comeram dos frutos da terra de Canaã. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Provai e vede quão suave é o Senhor, quão suave é o Senhor. Provai e vede quão suave é o Senhor, quão suave é o Senhor. Bendirei ao Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. Provai e vede quão suave é o Senhor, quão suave é o Senhor. Comigo engrandecei ao Senhor Deus,
exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Provai e vede quão suave é o Senhor, quão suave é o Senhor. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Provai e vede quão suave é o Senhor, quão suave é o Senhor. Provai e vede quão suave é o Senhor, quão suave é o Senhor. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho desapareceu. Tudo agora é novo, e tudo vem de Deus, que por Cristo nos reconciliou consigo e nos confiou o ministério da reconciliação. Com efeito, em Cristo, Deus reconciliou o mundo consigo, não imputando aos homens as suas faltas, e colocando em nós a palavra da reconciliação. Somos, pois, embaixadores de Cristo, e é Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. Palavra do Senhor. Podemos nos colocar de pé para a aclamação do Evangelho cantando. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Louvor e honra a vós, Senhor. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Louvor e honra a vós, Senhor. Vou levantar-me, vou ao meu Pai e lhe direi: meu Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Louvor e honra a vós, Senhor. O Senhor esteja com cada um de vocês. Ele está no meio de nós. Boa notícia de Jesus Cristo, que nos foi escrita por Lucas. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía,
houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e ponde um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. A voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, mataste para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Provai e vede quão suave é o Senhor, quão suave é o Senhor. Provai e vede quão suave é o Senhor, quão suave é o Senhor. Amados irmãos, acabamos de ouvir a mais linda, a mais bela de todas as parábolas dos evangelhos, chamada parábola do Pai Misericordioso, ou também mais conhecida como parábola do Filho Pródigo. Essa parábola tem 10 detalhes que merecem ser explicados. Hoje nós vamos refletir somente sobre um que nós encontramos no versículo 17 e 19. As outras 9 teremos anos pela frente para refletir sobre elas. Longe de casa, da casa do pai, o filho mais jovem, que buscava felicidade, buscava liberdade, ele não encontra a felicidade que tanto esperava.
a busca dos prazeres, de falsos amigos, a busca do sexo desenfreado, a busca dos prazeres do mundo leva este jovem a sentir-se insatisfeitos, ou seja, as aventuras não satisfazem. O ser humano, nós, homens e mulheres, precisamos de um equilíbrio interior, pois sem esse equilíbrio interior, nós nos sentimos como que com fome. A experiência desse jovem é uma experiência do desencanto. E olhando nós os mais idosos, olhando para a nossa história de vida, nós vamos perceber que o desencanto, ele é providencial. O desencanto, ele nos permite recuperar a consciência de nós mesmos. A gente se desencanta com algo e esse desencanto nos leva a pensar, a refletir e tomar consciência. O que é que eu estou fazendo da minha vida? Tendo isso como introdução, vai aqui uma pergunta. Esse filho mais jovem, ele estava arrependido ou não? Quanto mais cedo responderem, mais cedo vamos para casa. A resposta começa com N. Ele estava arrependido ou não? Não, ele não estava arrependido. Ele estava desencantado, estava decepcionado, mas arrependido ele não estava. Qual era a preocupação desse jovem quando perdeu tudo, quando não tinha nada, quando estava ali trabalhando, cuidando de porcos? Qual era a preocupação dele? Vamos reler o que diz aí o Evangelho. Ele, quando sentia fome, quando não tinha mais amigos, quando não tinha mais dinheiro, aí ele se desencanta, toma consciência, mas não se arrepende. A consciência dele leva-o a planejar essas palavras. Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Qual era a preocupação desse jovem? A preocupação dele não era com o sofrimento que ele causou no pai, mas a preocupação dele era que ele estava com fome. Ele estava preocupado consigo, com a fome que ele estava passando. O caso seria bem diferente se esse jovem dissesse mais ou menos assim: meu Deus, eu sou um filho degenerado, poderei até morrer como um cão vadio, mas antes quero ir até meu pai e pedir perdão a ele, quero abraçá-lo novamente, depois sumirei, não aceitarei nem um copo d'água, pois eu não mereço. Se ele falasse mais ou menos assim, ele estaria dando provas de arrependimento. Mas ele, ao invés disso, não faz qualquer alusão ao sofrimento do pai. Ele só diz assim: Pai, pequei contra céu e contra ti. Trata-me como dos teus empregados. Ora, o que ele queria? Ele dizia que na casa do meu pai, os empregados têm pão com fartura. Não era isso que ele disse, que ele dizia? Ou seja, ele dizia assim: Pai, a minha herança eu já recebi, não precisa me dar mais não.
mas me trata como um empregado, ou seja, me dê comida todo dia. Ele não se preocupou com o sofrimento, com a dor do pai. A preocupação era consigo. A sua única preocupação era ter o pão de cada dia. Essas palavras que ele ensaiou bem, que ele pretendia repetir ao chegar em casa, têm um único objetivo: comover o pai, para que o pai pudesse acolhê-lo e dar de comer. Entendendo isso, qual é a conclusão que nós chegamos? A única conclusão é esta: não há nenhum sinal de arrependimento na atitude desse jovem. Ele não estava arrependido. E isso é que é o interessante. É justamente isso que é o aspecto que os exegetas chamam de aspecto escandaloso desta parábola. Qual é o aspecto escandaloso desta parábola? Que o pai não se preocupa em descobrir o estado espiritual do filho. O pai não se preocupa se o filho estava sinceramente decidido a mudar de vida. O pai não se preocupa se o filho tem consciência do mal que ele cometeu. O pai não se preocupa com o estado espiritual do filho, repito. O pai simplesmente o abraça e nada mais. Se vocês prestarem atenção, podem ler aí de novo. Quando o pai vê o filho, o pai corre ao encontro do filho e o abraça. O filho começa a repetir as palavras que ele tinha decorado, e o pai não o deixa terminar. Depois vejam direitinho por que o pai não deixa terminar. Porque ele não estava preocupado com o estado espiritual do filho. E essa parábola, por isso que chamamos de parábola do pai misericordioso, porque ela reflete um aspecto de Jesus. Se Jesus acolhesse somente os pecadores arrependidos, Jesus estaria se comportando como os escribas e fariseus. Jesus era diferente. Os escribas e fariseus também perdoavam. Os rabinos da época de Jesus também perdoavam aqueles que estavam arrependidos. Mas Jesus, ele acolhe todos os pecadores. Jesus, ele come com os publicanos que continuam sua vida normal. Publicanos, nós sabemos que eram pecadores públicos. Jesus ia na casa deles e almoçava e jantava. E aqueles publicanos continuavam sua vida normal, do mesmo jeito. Jesus frequentava a casa dos pecadores que não davam nenhum sinal de arrependimento. Essa atitude de Jesus, ela revela quais são os sentimentos de Deus. E quais são os sentimentos de Deus? Que Deus, ele não ama somente os justos e os pecadores que se arrependeram. Deus ama a todos e sem condições. Deus nos ama incondicionalmente. E nós vemos nos evangelhos que Jesus, ele faz esse pedido a nós, que nós amemos aqueles que nos fazem mal, que nós retribuamos o mal com o bem,
ainda que aquelas pessoas continuem nos perseguindo. Jesus, ele exige essa atitude nossa, por quê? Porque o Pai do céu nos dá um exemplo, como diz Jesus Cristo, que ele faz o sol surgir para justos e para os pecadores, faz chover sobre todos, bons e maus. Jesus, ele aí está nos ensinando que se Deus levantasse barreiras entre bons e maus, se Deus amasse aqueles e odiasse os outros, como é que Deus poderia nos proibir de fazer a mesma coisa? Então, Jesus pede que nós nos amemos aquelas pessoas que pecaram contra nós, exatamente porque Deus ama a todos. Quero abrir um parênteses aqui. Amar não significa, amar quem nos causa mal, não significa andar de mãozinha dada com essa pessoa ou sermos hipócritas. Não, o amor aqui significa, eu amo ao Paulo que me faz mal. Esse amor significa o quê? Consiste em quê? Que eu não vou retribuir o mal com o mal e que eu não vou falar mal do Paulo para ninguém. Lembra uma bandeira que eu sempre defendo aqui, e eu concordo em número, gênero e grau com ela, que diz: se eu não posso fazer o bem a uma pessoa, que eu não faça mal. Isso é amar. Isso é amar. É desse amor que estamos falando aqui. Um outro dado importante: se o filho mais velho estivesse em casa, é bem provável que aquele filho mais jovem não entraria em casa, porque aquele filho mais velho, como diz lá no Nordeste, iria fazer boneco, iria botar boneco. Botar boneco é colocar dificuldade, criar obstáculo. Jesus, então, ele nos dá um ensinamento. Lembra que nas nossas comunidades, muitas vezes, os justos entre aspas, fazem barreiras, impedindo a volta de irmãos e irmãs que ao longo da caminhada se desgarraram. Imaginemos, por exemplo, o acanhamento de, entre aspas, uma mãe solteira. Lembremos, como disse o Papa Francisco, não existe mãe solteira, existe mãe. Mas só para entendermos o que eu quero dizer sobre esta barreira. Imaginemos uma mãe solteira, que é membro da comunidade, que frequenta a comunidade, que faz leitura na comunidade. Essa menina, lá nos seus 26, 27 anos, esta menina engravida e não é casada, tem a criança, passa o seu tempo, e aí ela quer voltar para a comunidade. Será que vai ser fácil? Sim ou não? Infelizmente não, porque o povo hipócrita é povo de igreja. Me desculpa. E quando eu falo igreja, não estou falando só católico não. Esta jovem que teve um filho fora do casamento, ela vai se sentir julgada. E provavelmente ela não vai conseguir suportar os olhares maldosos e as bisbilhotices daqueles irmãos mais velhos. Quando eu digo irmão mais velho, estou me referindo à parábola, né?
aquele irmão mais velho. E esse comportamento bisbilhoteiro, esses olhares condenadores, maliciosos, acabam muitas vezes por afastar definitivamente esta pessoa da igreja, e junto com ela, certamente, membros de sua família, e vão procurar aconchego, apoio espiritual em outro lugar, em outra igreja, em outra denominação religiosa, onde ela poderá ser acolhida e não ser condenada. E aqui fica uma pergunta para a nossa reflexão: quem somos nós para condenar alguém? Aqui eu lembro de uma resposta que o Papa Francisco deu, retornando de uma viagem aos repórteres, e perguntaram a ele sobre o que ele teria a dizer em relação às pessoas homoafetivas. E o Papa Francisco disse: quem sou eu para condenar alguém? Todos nós somos pecadores. Então, quem somos nós? Jesus, ele não condena e pede que nós nos comportemos assim também. A graça que queríamos pedir nesta quarta semana da Quaresma é esta: que nós procuremos não ser como o irmão mais velho e sermos mais parecidos com Jesus. Jesus que acolhe a todos e acolhe especialmente aos pecadores. Neste exemplo que eu dei da jovem que teve um filho fora do casamento, se Jesus estivesse presente em carne e osso nesta comunidade, Jesus ficaria ao lado de quem? Daqueles justos ou daquela que estava sendo condenada? Ficaria do lado de quem? Daquela que estava sendo condenada. Porque ele veio para os doentes e não para os sãos. Então a graça que devemos pedir, repito, é esta: que nós não nos comportemos como o irmão mais velho, que nós nos comportemos como Jesus. Sejamos acolhedores, pois com a nossa acolhida, com a nossa amizade, a gente pode levar uma pessoa pecadora à conversão. Se sabemos que o Paulo é um grande pecador, a gente vai rejeitar, marginalizá-lo. É mais provável que ele se entregue sempre mais ao pecado. Mas se nós acolhermos, estarmos juntos, na amizade, ganhando o coração dele, é mais provável que ele se converta. Foi isso que aconteceu com Zaqueu. Lembra de Zaqueu? Que era um pecador público? Lembra, Bianquinha? Jesus foi comer na casa dele. Jesus foi próximo a ele. Jesus o acolheu. Zaqueu, macho, desce daí. Eu vou para a tua casa hoje. Imagina a alegria daquele homem. Imagina a alegria daquele homem. Isso tocou o coração de Zaqueu, e Zaqueu se converteu naquele dia. É a acolhida, a não condenação, abrir-se para acolher o outro. É pela amizade, pela acolhida, pelo coração que se chega à conversão, e não pela razão. Que tem muita gente que teoricamente conhece Jesus, mas afetivamente não conhece nada. Eu acho muito engraçado
quando alguém chega para mim, não, padre, eu já li a Bíblia 3, 4 vezes. Dá vontade de dizer, e daí? Tu leu, mas não vive, nem se esforça. Então que nós procuremos nos esforçar para acolher os outros e para perdoar aqueles que nos ofendem. Amém? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Apresentemos ao Senhor os pedidos da nossa comunidade. Pai misericordioso, acolhei nossa oração. Pela Santa Igreja, para que seja promotora de reconciliação, de acolhida e de fraternidade, cantemos. Pai misericordioso, acolhei nossa oração. Pelas famílias e membros do Círculo dos Amigos do Padre Royce, para que cultivem nos seus lares um ambiente de diálogo, perdão e de superação dos conflitos pelo amor, cantemos. Pai misericordioso, acolhei nossa oração. Juntos, na última página do folheto, o número 14, rezamos a oração da campanha da fraternidade deste ano. Pai Santo, nesse tempo favorável de conversão e compromisso, dai-nos a graça de sermos educados pela palavra que liberta e salva. Livrai-nos da influência negativa de uma cultura em que a educação não é assumida como ato de amor aos irmãos e de esperança ao ser humano. Renovai-nos com a vossa graça para vencermos o medo, o desânimo e o cansaço e ajudai-nos a promover uma educação integral, fraterna e solidária. Fortalecei-nos para que sejamos corajosos, missão de educar para a vida plena em família, em comunidades eclesiais missionárias, nas escolas, nas universidades e em todos os ambientes. Ensinai-nos a falar com sabedoria e educar com amor. Fazei com que a Virgem Maria, Mãe Educadora, com a sabedoria dos pequenos e pobres, nos ajude a educar e servir com a pedagogia do diálogo, da solidariedade e da paz, por Jesus, vosso Filho amado, no Espírito, Senhor que dá vida. Amém. Tudo isso colocamos em tuas mãos, por Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Irmãos, podemos sentar. No ofertório, os fiéis depositam a oferta de si mesmos para o bem de toda a igreja. Cantando, façamos a nossa oferta. Caso desejem, nos bancos da igreja, você encontra nossa chave Pix.
Lembre-se que com sua oferta que mantemos o nosso santuário. Obrigado, cantemos. Retorna, Israel, ao teu Senhor, pois Ele guarda os teus passos das ciladas. Ele perdoa toda a tua iniquidade. Retorna, Israel, ao teu Senhor. Curarei tuas feridas, tomarei-te pela mão, cuidarei com muito amor. Isso diz o nosso Deus. Retorna, Israel, ao teu Senhor, pois Ele guarda os teus passos das ciladas. Ele perdoa sempre a tua iniquidade. Retorna, Israel, ao teu Senhor. Continuemos orando, amados irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, concedei-nos venerar com fé e oferecer pela redenção do mundo os dons que nos salvam e que vos apresentamos com alegria, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Vós concedeis aos cristãos esperar com alegria cada ano a festa da Páscoa. De coração purificado, entregues à oração e à prática do amor fraterno, preparamo-nos para celebrar os mistérios pascais que nos deram vida nova e nos tornamos filhas e filhos vossos. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, hosana nas alturas. O céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou este cálice com vinho, deu graças novamente,
e passou aos seus amigos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Dor do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Fizemos, ó Pai, o que teu Filho nos mandou. Vos oferecemos e apresentamos este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem, e quando recebermos o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos reunidos pelo Espírito num só corpo. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Ó Pai, pedimos pela tua igreja que está aqui reunida em oração, pedimos pela santificação de nossas famílias, pedimos pela conversão nossa e de todos os pecadores, pois se mais santo formos, mais santa será a vossa igreja, que caminha nas estradas do mundo rumo aos céus. Que ela cresça na caridade com o vosso servo, o Papa Francisco, com o nosso bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Oremos pelos falecidos. Acolhei, ó Pai, no vosso reino os nossos parentes e amigos que já se encontram na eternidade. Esses cujos nomes estão depositados na arca da vida. Os irmãos e irmãs que morrem em decorrência desta guerra. E hoje pedimos especialmente por Solange Honorina Machado Severo no seu 7º dia, e também por Enésia Guimarães Paulo, e todos que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Ó Pai, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, vossa Mãe nossa, São José, seu amado esposo, os santos apóstolos e mártires, São Leopoldo, Santo Inácio de Loyola e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Dispostos a acolhermos como Jesus nos acolhe, nós os homens a primeira parte e as mulheres a segunda da oração que Jesus nos ensinou. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Livrai-nos de todos os males, ó Pai, de tudo que nos separa de Ti, dos irmãos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda de Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissertes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes somos nós, convidados e convidadas a participar da ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, Cordeiro de Deus. É Ele que tira todo o pecado do mundo. Eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que a comunhão com o Senhor na Eucaristia perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amados irmãos e irmãs, de coração aberto, acolhedor, entremos em comunhão com o Senhor. Uma orientação para a procissão da comunhão. Podemos nos aproximar em 2 filas pelo corredor central, uma fila nos corredores junto às janelas e depois retornarmos aos nossos lugares pelos 2 corredores intermediários. O nosso canto da comunhão é o canto número 163 do livro, O Pão da Vida, a Comunhão. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir e repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir e repartir o pão. Lá no deserto a multidão com fome segue o bom pastor, com sede busca nova palavra. Jesus tem pena e reparte o pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir e repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir e repartir o pão. Na Páscoa nova da nova lei, quando amou-nos até o fim, partiu o pão, disse: isto é meu corpo, por vós doado, tomai e comei.
o pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Oremos. Ó Deus, luz de todo ser humano que vem a este mundo, iluminai nossos corações com o esplendor da vossa graça, para pensarmos sempre o que vos agrada e amar-vos de todo o coração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Fiquemos sentados só um momentinho. Então, aqueles que não conheciam o novo altar, esse é o novo altar do nosso santuário, né? Só uma pequena explicação. Aqui nós temos talhado, né, diretamente na madeira um cordeiro. Esse cordeiro lembra ao sacrifício que era realizado no Antigo Testamento e até no tempo de Jesus, quando alguém tinha muitos pecados e que queria reparar os seus pecados, ia ao templo, levava um cordeiro e sobre um altar que era de pedra no Antigo Testamento, então se sacrificava o cordeiro e o sangue que o cordeiro derramava, então como que purificava os pecados daquele que ofereceu. Daí por isso que João Batista, quando apresenta Jesus aos seus discípulos, diz o que para os discípulos? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Significando que o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo é Jesus Cristo. Então esse Cordeiro talhado aqui, lembra-nos o quê? Que em toda a Santa Missa é Jesus que se oferece como reparação dos nossos pecados. Esse cordeiro está talhado sobre a palavra de Deus, sendo que ele é a palavra de Deus vivo. Dessa palavra tem os 7 dons, né? Lembrando que é o Cordeiro Jesus Cristo que sopra sobre nós os dons do Espírito Santo em cada sacramento que celebramos. E ele traz uma bandeira e uma cruz. A cruz talhada aqui é a cruz das missões, que lembra as grandes missões aqui no Rio Grande. E na bandeira tem o logo dos jesuítas, aquele mesmo logo que está ali, está aqui, lembrando que este santuário, a igreja confia-o aos cuidados dos jesuítas que aqui trabalham. Ok? Então esse é o nosso novo altar. Recebemos de presente de um artista esse mosaico. Depois, aqueles que quiserem ver, venham mais de perto. Mas é bom mesmo vendo de longe. Isso aqui é o Padre Royce, que ele doou para nós, para a gente fazer uma rifa e ajudar a pagar as parcelas desse nosso novo altar. Então, aqueles que quiserem ajudar, aqui na saída, eu acho que a menina deve estar lá, né? A Cleni deve estar ali, ou também na secretaria, ao longo desses dias aí, aqueles que quiserem ajudar, podem comprar o seu númerozinho da rifa, ok? Então, muito obrigado. Ao sair, vocês vejam nos murais a programação da Semana Santa, tá? Já está posta aí. Nessa semana vamos colocar também nas nossas redes sociais. Só um detalhe da Semana Santa, vamos ter uma missa diferente. Então, na quarta-feira santa,
que será dia 13 de abril, se não me falha a memória, dia 13 de abril, quarta-feira santa. Teremos aqui, será transmitida pelo Facebook também, a missa da saúde. Essa missa da saúde consiste em que rezarmos pelos nossos idosos e enfermos e rezarmos pela nossa saúde espiritual, tá? Como não se pode fazer confissão comunitária, tá? Porque temos padre suficiente para atender, mas vamos fazer essa missa da saúde uma celebração penitencial, pedindo a nossa cura espiritual, nossa saúde espiritual, para celebrarmos bem a Semana Santa, ok? Tá ligado, Paulo? Muito bem. Recebamos então a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre todos nós aqui reunidos a bênção do Deus rico em bondade, esse Deus poderoso, que abençoe a nós, as nossas famílias, abençoe também aquelas pessoas que nos ofendem, que o Senhor transforme o nosso coração, às vezes de pedra, num coração de carne, num coração mais misericordioso como o coração de Jesus. Esse Deus de amor os abençoe e os guarde, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Sexta-feira Santa, fomos liberados para abrirmos o nosso santuário. Então teremos, as romarias e vamos precisar de algumas pessoas para nos ajudar. Se o Paulo não for para fora, vem para dentro. Tá? Vamos precisar. Então vamos em paz e que o Deus da paz nos acompanhe. Graças a Deus. Um bom final de semana para todos. Obrigado, equipe litúrgica. Cantemos. Maria, minha mãe, Maria, queria te falar de amor, mostrar que em meu peito aberto cultivo um jardim de flor, cultivo um jardim de rosas que não tem espinhos pra te machucar. Cultivo um jardim tão lindo, rosas perfumadas pra te ofertar. Mas, na alegria de Cristo, queremos desejar a todos uma abençoada noite. E amanhã, com muita alegria, estaremos todos juntos, esperando por vocês aqui no santuário, para as celebrações das Santas Missas, às 8 horas, às 9 horas e 30 minutos, 11 horas e às 15 horas e às 16 horas e 30 minutos, pedindo as bênçãos de Deus. Pai misericordioso e paciente, nós te damos graças pela reconciliação que nos deste por Cristo e pela missão de perdão. Nós te pedimos, pelo Espírito Santo, ilumina os nossos pensamentos, muda os nossos corações para o bem de nossas famílias. Pai misericordioso, nós te damos graças pela grande festa dos reencontros de cada domingo. Dá-nos o teu Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus Cristo. Uma abençoada noite a você e sua família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém.